Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, ontem, hoje e amanhã está em curso uma greve dos enfermeiros. Estando-se hoje no segundo dia de greve, é, no entanto, possível dizer já que se trata, sem qualquer dúvida, da maior greve dos enfermeiros portugueses alguma vez realizada no nosso país. É uma greve que atinge valores de 90% na sua adesão. Aliás, uma adesão tão esmagadora que nem o próprio Governo, que é, em geral, tão miúpe a contar o número dos grevistas, se sentiu desta vez à vontade para desmentir, ao contrário, veio confirmar estes números. E foi obrigado a fazê-lo porque muitos milhares de portugueses, espalhados por estes hospitais e centros de saúde de todo o país, puderam ver a dimensão e o impacto desta greve. Afinal, porque lutam os enfermeiros? Os enfermeiros portugueses lutam pelo respeito pela sua formação e diferenciação profissional, por um tratamento igual ao dos outros licenciados do Serviço Nacional de Saúde e da Administração Pública. Lutam ainda pelo reconhecimento da importância do seu trabalho e da função estruturante e insubstituível que cumprem diariamente nos serviços de saúde em Portugal. Lutam ainda contra a avareza e a teimosia do Governo, que quer poupar à custa dos enfermeiros e, como está bem claro no próximo Orçamento de Estado, também à custa dos salários da Administração Pública, que vão baixar em 2010. Aliás, diminuição de salários em flagrante contraste com o despesismo e o facilitismo com que o mesmo Governo injeta milhões e milhões em bancos falidos para limpar os buracos produzidos por banqueiros sem escrúpulos e também o mesmo Governo gastando outros tantos milhões nas mais variadas assessorias e consultorias. Em resumo, os enfermeiros lutam por aquilo que devia ser a regra no Serviço Nacional de Saúde e na nossa administração pública. Lutam tão só e apenas por um tratamento decente com quem trabalha e, por isso, têm todo o apoio e a solidariedade do Bloco de Esquerda. Infelizmente, a situação profissional dos enfermeiros não é exceção nos serviços de saúde, nem tampouco na administração pública. Os profissionais de saúde são a principal riqueza do Serviço Nacional de Saúde. É a eles que se deve a resistência que tem demonstrado o Serviço Nacional de Saúde às malfeitorias praticadas por tantos governantes de tantos governos. E os governos do PS, seja no tempo de Correia de Campos, seja no tempo de Ana Jorge, não são exceção nesta matéria. Foram e são complacentes com a total desregulação das condições em que hoje se trabalha nos serviços de saúde. Persiste a precariedade e a instabilidade contratual, contratos provisórios sucessivamente renovados, embora se trate de atividades e necessidades permanentes dos serviços. Remunerações diferentes para quem exerce as mesmas funções, quer se trate, por um lado, de profissionais com contrato com os serviços públicos de saúde ou profissionais lá colocados por empresas de trabalho temporário que alugam a mão de obra médica e de outros profissionais de saúde à hora, à semana ou ao mês. Reduzem-se postos de trabalho que são necessários para o bom funcionamento dos serviços e, ao mesmo tempo que se compromete a qualidade desses mesmos serviços, deixam-se no desemprego milhares e milhares de enfermeiros. Há mais de um ano demorou o Governo a negociar as carreiras e os respectivos acordos de trabalho. Esse processo está longe de estar terminado e tem continuado a permitir que todos os dias sejam violadas as regras das carreiras e acontecendo, como acontecem quase todos os hospitais e centros de saúde do país, haja médicos mais diferenciados e mais experimentados, dirigidos por médicos menos diferenciados e menos experimentados. O Governo cruzou os braços e deixou milhares de profissionais abandonarem o Serviço Nacional de Saúde, para depois muitos deles serem contratados pelos mesmos hospitais e centros de saúde por empresas privadas que hoje nascem como cogumelos no nosso país e às quais o Estado, o SNS, paga muito mais do que pagaria se tivesse contratado diretamente esses profissionais. E pasme, senhoras e senhores deputados, há hoje profissionais no Serviço Nacional de Saúde contratados em empresas de trabalho temporário, praga dos tempos que correm e que também já chegou ao Serviço Nacional de Saúde. Isto é que é desperdiçar dinheiro.
o Governo deixou de degradar as condições de trabalho e de remuneração dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde e prepara-se ao mesmo tempo para lhes impor uma diminuição de salários, bem como a toda a administração pública, e ao mesmo tempo gastando fortunas a contratar profissionais em empresas privadas. O que é preciso, senhoras e senhores deputados, não é uma política de contenção dos salários, mas sim uma política de contenção do desperdício que o Ministério da Saúde e o Governo têm permitido e estimulado. Se outras razões e méritos não tivesse a atual greve dos enfermeiros, e tem muitos méritos e muitas razões, um desses méritos é, sem dúvida, o sonoro alerta que nos deixa para que se combata e evite o descalabro da situação laboral e contratual dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde e dos riscos que esta desregulação comporta para a qualidade dos serviços de saúde. O país, senhoras e senhores deputados, não ganha nada com a tutela do Ministro das Finanças sobre o Serviço Nacional de Saúde. A qualidade dos serviços públicos, e no caso concreto do Serviço Nacional de Saúde, não se consegue nem alcança baixando os salários, semeando a precariedade, a desigualdade, a instabilidade e multiplicando o recurso à mão de obra privada. O caminho, senhoras e senhores deputados, é exatamente o oposto. É o da valorização dos estatutos, das carreiras, dos contratos e dos salários dos profissionais. O Orçamento de Estado para 2010, caminhando em sentido contrário, baixando os salários, desinvestindo nos serviços públicos, por obra e graça, aliás, do acordo entre o PS, o PSD e o CDS, é uma péssima resposta aos problemas do país e dos portugueses. O Orçamento de Estado para 2010, não estando ainda aprovado, é já fonte de problemas para o país.